Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós estamos então passando da metade da carta aos Filipenses. Já estudamos capítulo 1, capítulo 2 e hoje chegamos no capítulo 3. Vamos meditar então nos primeiros 11 versos dessa carta. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, olhando para esse texto, quero meditar no seguinte tema, seguinte síntese: Cristo, só Cristo, apenas Cristo. Cristo, só Cristo, apenas Cristo. E ao olharmos para esse texto, se nós temos no nosso coração uma inclinação ao legalismo, a uma vida cristã muito voltada no intuito de observar obras, boas obras, pensando que com isso vamos conseguir alguns pontos a mais com Deus, esse texto vem justamente confrontar esse tipo de confiança nas nossas obras, na nossa pureza, na nossa santidade, no nosso zelo. Então Paulo, através desse texto, ele vem justamente confrontar uma confiança, um apoio de vida cristã baseado nessas coisas, no legalismo. Ao mesmo tempo, onde se nós olharmos para esse texto e nos sentirmos assim muito alegres, muito satisfeitos, isso mesmo, Paulo, é isso mesmo, bate forte nos legalistas, cuidado, talvez você esteja inclinado ao outro extremo, a uma vida libertina, a uma vida sem disciplina, a uma vida às vezes um pouco desconectada da realidade da santidade, da realidade da disciplina bíblica. E quando nós olhamos Paulo, em tudo que ele escreveu no Novo Testamento, nós podemos ver que ele não é nem um legalista e nem um libertino. Ele não puxa nem para um lado nem para o outro, mas ele coloca as duas coisas, a liberdade cristã e a santidade cristã. Essas duas coisas devem caminhar juntas. E como nós vamos desenvolver? Primeiro, vamos dar uma olhada panorâmica nesse texto. Depois nós vamos desenvolver a doutrina que está nesse texto. E por fim, partir para as aplicações. Se alguém lhe perguntasse, por favor, defina o Evangelho, descreva o Evangelho,
O que é o Evangelho? O que você diria? Como você responderia essa pergunta de uma maneira que pudesse ser compreensível, simples e acessível? Pois bem, o que está em jogo aqui é justamente o Evangelho, a simplicidade do Evangelho de Cristo. Paulo começa dizendo quanto ao mais. É como se fosse, diante de tudo que temos visto, diante daquilo que já vimos até aqui, vamos continuar. E ele começa então dizendo, alegrai-vos no Senhor, né? É a epístola da alegria. Toda hora Paulo está falando, nos convocando a nos alegrarmos em Deus. E por que nós devemos nos alegrar em Deus? Porque aqui nós temos um servo de Deus, zelando da doutrina, da pureza do Evangelho, porque nós aqui temos uma exposição clara da graça de Deus, de como a salvação é um presente que Deus nos oferece, nos concede, que não depende do nosso desempenho, do nosso currículo, do nosso pedigree espiritual, né? Mas unicamente depende do desempenho de Cristo, da obediência de Cristo, daquilo que Ele realizou por nós. E diante de tudo isso, como crentes em Jesus, devemos nos alegrar. Paulo diz que ele não se desgosta, não se incomoda de ter que repetir as mesmas coisas que ele já falou aos Colossenses, coisa que ele já falou aos Gálatas, e aqui ele repete e reescreve essa mesma defesa da simplicidade e pureza do Evangelho aos irmãos de Filipos. E ele diz que isso é para a segurança deles, segurança da igreja. Porque qual é o problema? Eles aceitarem e acreditarem em outro Evangelho, em outra mensagem, algo que vai além daquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. Ele diz, irmãos, acautelai-vos. Por 3 vezes no verso 2 ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha os termos que Paulo usa, né? Sempre muito preocupado com politicamente correto, preocupado em não ofender sensibilidades, né? Essa é uma marca de Paulo. Mas quando o Evangelho de Cristo está em perigo, quando a saúde da igreja está em perigo, ameaçado por falsos pregadores, falsos mestres, Paulo ele não escolhe palavras para denunciar esse erro e esses falsos obreiros. Então ele se refere a eles como cães, maus obreiros. Não é que ele era um mau pastor, um mau evangelista, negligente, relapso, que deixava de observar suas tarefas, e aí era considerado um mau obreiro. Não, a ideia é que ele era um obreiro do mal, a serviço do mal, entende? Então não é que não eram bons pastores, evangelistas e mestres que estavam passando por ali e fazendo mau trabalho. Não, eram obreiros a serviço do inferno, a serviço do mal. E quem eram eles? Os da falsa circuncisão, os legalistas, os judaizantes, aqueles que iam atrás de Paulo por onde ele passava e iam assim complementando a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, mas complementando com algo que era do coração deles, da cabeça deles, e definitivamente não foi algo entregue pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então, Paulo passa a dizer, olha, nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo, nos gloriamos na cruz de Cristo, nos gloriamos na obra de Cristo, e não nos gloriamos no nosso currículo, na nossa pureza racial, não nos gloriamos nas obras que realizamos, no nosso desempenho, que era justamente o que aqueles judaizantes, legalistas, estavam ali defendendo e colocando. Então Paulo diz, não, a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do coração, é a do espírito, nós que confiamos e nos gloriamos apenas em Cristo. E aí Paulo passa a colocar o seu próprio exemplo. Vejam bem,
Se fosse para se gloriar nas obras, na herança racial, étnica, na herança espiritual, se fosse para se gloriar e confiar no seu zelo pessoal, olha o meu exemplo. E aí ele começa a narrar sua origem, de onde veio, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, enfim, ele era o cara. Ele tinha um currículo irretocável. Mas sabe como ele se dirige, como ele vai designar, qualificar esse currículo dele? Refúgio. Refúgio é uma palavra mais abrandada, suavizada. Literalmente, na língua original, ele vai falar de esterco. Esterco. Sabe o que é esterco? Pois bem, ele fala que tudo isso que ele tem, essa herança, essas obras, esse zelo, isso é esterco, isso não vale nada, isso não tem utilidade para ele ser perdoado por Deus, para ele ser salvo, e não há razão nenhuma para ele se gloriar nessa herança e nesse histórico, porque isso por si só não é suficiente e não resolve o nosso problema. Se não fosse a obediência de Cristo, o desempenho de Cristo, para nada valeria isso aqui. E aí é onde Paulo diz, olha, eu considero tudo isso como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo, para conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo. Por amor dele eu perdi e abandonei todas essas coisas. Paulo aqui está exortando aqueles irmãos de Filipos para que eles não venham comprar essa ideia de confiar nas suas obras, de depender das suas obras, mas de confiar, de se gloriar, de depender unicamente da obra de Cristo. Então perceba que o que está em jogo aqui é o Evangelho, o modo como somos salvos, o modo como podemos agradar a Deus e ter uma vida que agrade a Deus. Qual é a maneira disso? Paulo está dizendo, dependa de Cristo, confie em Cristo, se glorie em Cristo, e os seus méritos, o seu desempenho, a sua obra, não se apegue a isso, não se vanglorie disso e não imponha como jugo aos outros. Não queira limitar a liberdade cristã dos outros por causa dos seus achismos, por causa do seu tradicionalismo. Então é justamente nesse ponto que Paulo vem aqui desenvolver. Temos então falsos irmãos. O que esses falsos mestres, falsos crentes diziam? Nem todo judeu é cristão. Tem gentios, tem gregos, tem romanos. Nem todo judeu é cristão, mas todo cristão deve se tornar judeu. Deve ser circuncidado e deve observar as regras de Moisés. A questão é essa. Aquilo que já foi debatido lá em Atos 15, no primeiro concílio, quando retornaram da primeira viagem missionária. Qual jugo deve ser imposto às igrejas gentílicas? Foi discutido lá, foi decidido lá, mas o assunto volta e revisita as igrejas e em locais diferentes. Então Paulo aqui ele está combatendo essa ideia de que o cristão necessita e deve se tornar judeu e observar os costumes, a tradição da religião judaica. Então, de um lado, havia mestres dizendo a esses cristãos que o desempenho deles era importante, fundamental. Claro que eles precisavam confiar em Cristo, mas depois de conhecer a Cristo, de confiar a Cristo, se quisessem permanecer com uma vida aceitável diante de Deus, se quisessem agradar a Deus, eles precisavam então ser circuncidados e continuar observando as leis de Moisés. No final das contas, o que contava era o esforço deles. Do outro lado, Paulo, missionário, plantador de igrejas, que fundou aquela igreja de Filipos, e dizendo que o evangelho para o qual eles estavam se voltando, na verdade não era evangelho coisa nenhuma, não era boas novas coisa nenhuma, era velha notícia, era a antiga aliança. Paulo então quer convencer aquela igreja, aqueles irmãos, que o verdadeiro cristianismo
se trata de uma questão de transformação interior. Não é uma casca, não é uma maquiagem, não é apenas você colocar a roupa certa e ter a postura, os hábitos ali, o gestual correto. Não é uma coisa apenas externa, de observar ritos, mas é uma mudança substancial que se dá na natureza, na vida interior do indivíduo. Paulo vai destacar aqui a motivação dos falsos mestres. Eles desejavam ostentar a sua suposta santidade, a sua suposta piedade. Eles queriam desfilar diante dos outros o seu zelo, o seu suposto amor a Deus. Então a motivação deles, Paulo vai dizer: olha, eu não confio e não me glorio em mim mesmo, nem nas obras da carne, eu me glorio em Cristo. A minha glória é Cristo, e não as minhas obras, não o meu desempenho. O evangelho da cruz, ele é ofensivo, porque ele justamente ataca na raiz, na base, qualquer plano de autossalvação, de autojustificação, de autopromoção. A cruz derruba todas essas possibilidades. Então, para a gente compreender a docilidade da cruz, a beleza da cruz, nós temos que lidar primeiro com o ultraje da cruz, com a afronta da cruz. Quer mostrar que nós somos pecadores falidos e falíveis, que não podemos resolver o nosso problema com Deus através dos nossos próprios esforços, que nós precisamos de um Salvador, de um grande Salvador. O falso Salvador que os judaizantes adoram é a aprovação dos outros, a admiração dos outros. Nossa, você viu como ele é crente, você viu como ele é piedoso. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus ataca justamente essa vertente legalista do judaísmo, essa vertente exibicionista, que gosta de ostentar a piedade. O que Jesus fala? Quando você der uma oferta, que a tua mão direita faz, tua mão esquerda não saiba. Quando você estiver jejuando, faça isso de maneira discreta, secreta. Não faça um esforço para ser notado, no sentido de ficar ali abatido, desmilinguido, e as pessoas falarem: nossa, o que você tem, meu irmão, você está doente? Não, estou jejuando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, 3 dias e 3 noites. E a pessoa fazia ali, sabe, uma cena, um teatro, para que pudesse ser notada, para que as pessoas perguntassem, e aí ela pudesse exibir, ostentar a sua piedade. E Jesus fala: olha, faça isso de uma maneira discreta, faça isso de uma maneira a não ser notada. Jesus fala: quando você for orar, não vá para a esquina, não vá levantar as mãos nas praças, não vá ali ser visto, notado. Entra no teu quarto, que o teu Pai que te vê em secreto ouvirá a tua oração e te recompensará. Desde a época de Jesus já estava presente aquela vertente, aquele grupo exibicionista, legalista da sua pretensa piedade. E no período aqui apostólico, esse grupo ainda continua presente. Aderiu ao cristianismo, né? Agora se dizem cristãos, mas continuam com o mesmo costume, com o mesmo mau hábito, né? De querer aparecer, de querer se mostrar e de querer impor aos outros o seu fardo, o seu jugo. Aquilo que Jesus falou no Evangelho, que eles não tinham condições de mover nem com o dedo, tamanho fardo e peso que eles impunham sobre os outros. Não conseguiam viver, mas queriam exigir dos outros, queriam tolher a liberdade cristã. A consequência da preocupação desses legalistas é a aprovação dos outros, a admiração dos outros, poder ter uma sensação, um sentimento de: olha, veja que belo crente eu sou, como eu sou zeloso, como eu sou piedoso, temente a Deus, nossa, né? Deus está quase me levando aqui, né? Estou sendo quase arrebatado aqui, de tanta santidade, de tanta pureza na fé. E Paulo então ele mete o machado na raiz e expõe aqui as falsas motivações desses cães, desses maus obreiros
da falsa circuncisão, que não adoram a Deus em espírito, mas adoram a Deus na carne, que não se gloriam em Cristo, mas se gloriam em si mesmos e em suas obras, e eram estes que estavam ali, perturbando a paz da igreja de Filipos, de Colossos, da Galácia e em várias outras igrejas onde Paulo passou. E não se engane, esse grupo está presente, esse grupo resistiu aos séculos, esse grupo se encontra hoje também no meio evangélico, em muitas igrejas. Alguns chegam a dizer que nós temos que observar dias, guardar dias, observar dietas alimentares, evitar e se desviar de determinados alimentos, porque a palavra de Deus assim coloca para nós, na nova aliança, a igreja de Jesus, devemos observar isso. E quem não observa os dias e essa dieta A ou B, são crentes, olhe lá se são crentes. Para alguns vão entender que não são nem crentes, devem ser evangelizados. Para aqueles que são mais moderados, vão dizer, é nosso irmão, mas ele ainda precisa crescer na fé, precisa se santificar, é um crente carnal, né? Olha, comendo uma coisa dessa, meu Deus, tem misericórdia do meu irmão, fraco na fé, né? Então esses legalistas, judaizantes, estão presentes ainda em nossos dias. Esse legalismo bíblico não pode funcionar nem nos seus próprios termos, nem mesmo esses que se circundam na carne, guardam a lei e cumprem a lei completamente, quando ela nos diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem pode ter certeza de salvação, dependendo da perfeita observância dos mandamentos? Quem pode ter paz? Quem pode ter certeza de que foi bom o suficiente, de que observou todos os detalhes da lei, e assim ter paz e certeza de salvação? É uma religião meramente baseada na exterioridade, no comportamento como forma de salvação, e isso traz ao coração orgulho, pode até trazer algum tipo de popularidade, mas não traz segurança, não traz paz, não traz perdão, não traz a vida eterna que promete. A graça do nosso Senhor Jesus é a porta de entrada para a vida cristã, e é o caminho para continuar na vida cristã, confiar e depender da graça de Deus. Tudo o que nós necessitamos na nossa caminhada cristã é pela graça. Nós começamos pela graça, prosseguimos e avançamos pela graça, e vamos terminar a caminhada pela graça. O evangelho da graça pela fé somente em Cristo não é apenas o ABC da vida cristã. Às vezes as pessoas acham que essa doutrina, que esse ensino, o evangelho da graça pela fé somente em Cristo, que isso é apenas para o não convertido, que precisa ser evangelizado, apresentado ao evangelho, e uma vez que ele se arrepende, crê, confia, se entrega a Cristo, pronto. Deixa isso aí agora de lado, o evangelho pela graça da fé somente em Cristo, deixa isso de lado, e vamos passar a um ensino mais profundo, quando na verdade o evangelho da graça pela fé somente em Cristo, não é só o ABC da fé, não é só o começo da fé, da vida cristã, mas é o abecedário inteiro, é de A a Z, do alfa ao ômega, do princípio ao fim, pela graça, pela fé somente em Cristo. Os nossos problemas na vida cristã, os nossos problemas na vida da igreja, muitas vezes surgem quando nós esquecemos de conformar a nossa vida ao evangelho. Deixamos de entender que a nossa vida precisa ser radicalmente transformada, as nossas motivações, aquilo que nos move a fazer e a viver o evangelho, não deve ser o reconhecimento humano, os aplausos humanos, mas unicamente agradar, honrar, exaltar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, as verdades do evangelho, do qual todos necessitamos, crentes e não crentes, a verdade do evangelho transforma a vida de alto a baixo, transforma o nosso coração, transforma o nosso modo de pensar e transforma a nossa visão de vida de maneira absoluta,
Você quer um exemplo de como isso transforma a nossa visão do mundo? Veja o relato de Paulo. Aquilo que antes ele se gloriava, se orgulhava dessa herança espiritual, desse zelo, dessa piedade. Mas uma vez que ele foi transformado pelo Evangelho, ele passou a considerar tudo aquilo que era motivo de orgulho, de soberba, de se achar melhor e maior do que os outros. Ele passou a considerar tudo isso como refúgio, perda, para ganhar toda a riqueza, glória da sublimidade do conhecimento de Cristo. A visão de Paulo mudou. A maneira de olhar para o mundo e olhar para as suas realizações religiosas mudaram. Deixou de se gloriar em si mesmo para se gloriar apenas em Cristo. Um evangelho simples, um evangelho puro, um evangelho que não é apenas uma casca, uma maquiagem, uma aparência de um comportamento que eu tenho que adotar diante dos outros. No domingo na igreja eu estou lá certinho, dentro do roteiro, do script, do esperado, não vou ser criticado, tal. E a preocupação é essa, porém nos bastidores durante a semana, os sites que visita, os ambientes que frequenta, os papos que desenvolve na faculdade ou no trabalho, o tipo de namoro que tem, foge totalmente à santidade cristã, à ética cristã, foge totalmente a uma vida transformada. Mas a pessoa está preocupada apenas em vender uma imagem, em manter uma aparência. E isso não salva ninguém. Isso não é fruto, evidência de arrependimento, de transformação, de alguém que realmente tem conhecido a Cristo. Mas a pessoa fala, não, eu estou dentro das expectativas, eu tenho me comportado de maneira como se espera, diante dos olhos. O Evangelho tem implicações para toda a nossa vida. Devemos colocar tudo que faz parte da nossa vida em conformidade com o Evangelho. Estou falando do quê? Falando da sua vida profissional, como você desenvolve a sua profissão, como você se relaciona no seu ambiente de trabalho, como você é uma pessoa leal, honesta, sincera, de uma só palavra, como você conduz o seu namoro com santidade, com respeito, como você lida no seu ambiente familiar, obedecendo os seus pais, honrando os seus pais. Todas as áreas da nossa vida, aquilo que você tem como hobby, como lazer, como coisas que você gosta de fazer, todas essas áreas da nossa vida devem ser conformadas ao Evangelho. Não esqueça que o Evangelho acontece primeiramente, sobretudo, de dentro para fora, uma transformação interna do coração, que vai nos conduzir a uma novidade de motivação, de caráter, de comportamento. Confiar no Evangelho é parar de tentar ser aceito por Deus com base no seu desempenho, com base nas suas obras, achando que Deus vai amar um pouquinho mais você por causa daquilo que você faz. Nada do que você faz pode fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. Ao mesmo tempo que isso é confortador, que isso traz paz e segurança, isso não deve ser um incentivo a viver a vida de qualquer jeito. Deus já me ama mesmo assim, o pastor falou, não vai amar mais, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Morreremos e nos encontraremos com um grande juízo, Senhor. E aí? A questão é a motivação para a vida santa. Não é Deus me amar mais, mas é eu oferecer a Ele essa vida santa como culto, como adoração, como gratidão. Não que eu queira conquistar favores de Deus e ganhar mais dEle, mas eu quero honrar, eu quero agradecer, eu quero tributar minha vida como sacrifício vivo. Lembra de Romanos 12? Na antiga aliança, um sacrifício morto, um sacrifício externo, meus pecados e minha culpa lançada naquele animal,
mas agora na nova aliança, o que é pedido de nós é que sejamos um sacrifício vivo, a nossa vida oferecida diariamente a Deus como uma oferta de louvor. E essa é a motivação para a santidade. Não é me exibir, ostentar, ser visto, notado, aplaudido. Não é fazer com que Deus me ame mais, mas é um ato de oferta, de louvor, de culto, de adoração, entendendo que essa é a única resposta que eu posso dar a Deus, diante de tão grande amor, diante de tão grande salvação. Perceba, o que muda é a motivação para uma vida santa que agrada a Deus. E aqui então nós temos dois inimigos do Evangelho, dois irmãos gêmeos, que foram gestados no ventre da serpente. De um lado, o legalismo, uma confiança, uma glória baseada nas obras e desempenho. Do outro lado, o antinomismo, abaixo a qualquer tipo de lei, abaixo a qualquer disciplina, abaixo a qualquer norma, aquilo que Calvino chamou de libertinos, que usavam da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Falsos mestres queriam escravizar, impor obstáculos à liberdade. Faça por merecer a salvação. O Evangelho produz liberdade, remove a culpa, remove a insegurança, nos diz que não precisamos estar mais presos a guardas de dias santos e a proibição de alimentos. Paulo vai dizer em Gálatas 4:9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aquilo que Cristo realizou, o desempenho, a obediência dele. E o resultado é que Paulo diz, Colossenses 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia, de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 1 de Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Perceba, Paulo está aqui justamente denunciando esses que querem impor peso, fardo, limitações à liberdade cristã do outro. Como nós vemos os 10 mandamentos, não é um sistema de salvação, mas é uma síntese, um resumo do padrão ético que Deus coloca para a humanidade. Paulo não aceita a escravidão e a subserviência imposta por aqueles falsos irmãos. Ele então exorta para que respeitemos a liberdade de consciência individual em temas secundários que não são essenciais do Evangelho, que não são claramente apontados como pecado, mas que se tratam de preferências e gostos pessoais. Respeitar a liberdade de consciência naquilo que não é essencial, explícito e claro, condenado pela palavra de Deus. Mas nós temos o contraponto,
Como falei, Paulo não é um libertino, pelo contrário, ele vai também denunciar esses que querem perverter a liberdade cristã. Então ele vai dizer em Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fomos chamados à liberdade. Porém, leia o versículo todo. Não pare apenas na parte que lhe interessa, que lhe é agradável, né? Fomos chamados à liberdade. Oh, aleluia, glória, liberdade, liberdade, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? Mas o versículo continua: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, aos desejos, aos impulsos, à velha vida. Não usem da liberdade para dar ocasião. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, versos 3 a 5, ali naquele caso havia um crente da igreja de Corinto que estava vivendo uma vida de imoralidade, uma vida promíscua, um escândalo. E sabe o que Paulo diz? Paulo não respeita a liberdade cristã. Paulo não respeita a liberdade de consciência. Paulo diz que esse irmão precisa ser disciplinado. E ele usa palavras duras. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo fala de que, como igreja, deveriam declarar que aquele irmão estava entregue nas mãos de Satanás. A igreja não entregou ninguém nas mãos de Satanás. A igreja não entrega ninguém. Aquele jovem se entregou a Satanás, quando ele não se arrependeu, quando ele não se quebrantou, quando ele não quis abandonar o pecado, quando ele quis continuar naquela prática e naquela vida pecaminosa, ele decidiu continuar como companheiro do pecado e do diabo. O que Paulo está dizendo? Que a igreja apenas reconhece a decisão dele e declara de maneira pública, solene, que ele não faz mais parte daquela comunidade, da igreja visível, que ele foi entregue nas mãos de Satanás, para que receba o juízo, a punição na sua carne. Perceba, Paulo não é um libertino. Paulo não faz apologia da liberdade de consciência, da liberdade cristã, em detrimento da santidade e da disciplina. Paulo coloca as duas coisas juntas: santidade cristã, disciplina cristã e liberdade de consciência, liberdade cristã em Cristo. E é melhor nós mantermos essas duas coisas juntas, porque se nós tentarmos separar aquilo que Deus uniu, nós podemos ter problemas na nossa vida e na vida da igreja. Paulo, ele buscava agradar a Deus e não aos homens. Ele não buscava benefícios e vantagens dadas pelos homens. Como cristãos, nós precisamos decidir a quem vamos servir, a quem vamos agradar. O Evangelho nos liberta para vivermos para Deus. O Evangelho não é mera religiosidade, costumes e aparência. O Evangelho é vida liberta e transformada para a glória de Deus. Que assim nós possamos ter a sabedoria de, na nossa caminhada pessoal, na nossa vida cristã, mantermos unidos e juntos aquilo que a Bíblia mantém unidos e juntos: uma vida de piedade, de temor a Deus, de santidade, e uma vida de liberdade de consciência, de liberdade cristã. Que a nossa mente esteja cativa às Escrituras, que ela seja o padrão, que ela seja a bússola, o guia, a referência para a nossa vida. Que assim o Senhor abençoe o seu povo,